Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, amigas advogadas e amigos advogados, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Estamos aqui novamente hoje para falar sobre planejamento tributário corporativo. Sim, empresas lidam com impostos e isso precisa de planejamento. A gente vai trazer um convidado aqui experiente no assunto, que inclusive publicou um livro recentemente sobre isso, com casos relacionados ao tema, e vai ser muito legal essa conversa. Mas antes, como de costume, quero fazer um agradecimento ao curso de Direito da Univille, que incentiva este Juriscast, este debate aqui tão legal que a gente está fazendo, os debates legais que a gente faz ao vivo também, toda essa discussão jurídica de altíssima qualidade é apoiada e incentivada então pelo curso de Direito da Univille, um curso que tem mais de 25 anos de história, que tem o selo OAB Recomenda e é uma referência aí no mercado. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, basta acessar univille.br/direito. Feito o agradecimento, vamos lembrar que estamos em vídeo no YouTube e no Spotify. Se você consome o Spotify e está apenas nos ouvindo, lembre-se que é possível nos assistir em vídeo, tá? Então, fique à vontade para conhecer o meu rostinho e o rostinho do nosso convidado que eu vou apresentar aqui para vocês, que tem um currículo super legal. Como eu disse no início, hoje nós vamos falar sobre planejamento tributário para empresas, né? Planejamento tributário corporativo, e para isso está aqui com a gente o Dr. Mário Shingaki. Ele que é tributarista e sócio da VBSO Advogados. Ele é contabilista, bacharel em administração de empresas, mestre em contabilidade e controladoria e, claro, advogado. Ele é professor também em programas de MBA e especialização no Instituto Sampo e FGV de São Paulo, nas disciplinas de gestão de impostos e planejamento sucessório. Conselheiro fiscal de companhias de capital aberto e fechado, atua na área de direito tributário com foco em planejamento tributário para pessoas jurídicas e pessoas físicas, tributação de mercado financeiro e de capitais e proteção patrimonial e planejamento sucessório. Então, depois desse belíssimo currículo, quero dar as boas-vindas ao Dr. Mário. Seja muito bem-vindo ao Juriscast. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando aqui desse evento e tentando dividir aí alguma experiência e conhecimentos práticos aí para quem estará nos acompanhando. Legal, Dr. Mário. O Brasil não é surpresa para ninguém que ele é um ambiente caótico do ponto de vista tributário, né? Se não caótico, no mínimo emocionante, né? Para quem lida com isso, tem sempre alguma atualização acontecendo, alguma novidade acontecendo, e não é novidade para nós que somos brasileiros, mas por mais que a gente saiba que não é uma novidade, não são todas as pessoas que lidam com o planejamento tributário, né, ou com uma proximidade dessa natureza de trabalho, assim como você. E considerando que, então, a gente vive num país bem específico, né, do ponto de vista tributário, o que você nos diz por que vale a pena a gente falar sobre planejamento tributário para empresas agora? A gente tem que estar aqui, tem que conversar, tem que falar sobre o tema, porque o tema está sempre evoluindo, está sempre tendo algo novo, então a gente tem que estar sempre buscando mais informações, precisa estar sempre se especializando, se atualizando, ou tem algo ainda mais novo que a gente precisa dar destaque aqui agora no Juriscast, que as pessoas precisam saber, precisam conhecer. O que você nos diz? Então, Thiago, boa pergunta, e já tentando explicar um pouco do que é a prática de planejamento tributário, né? De fato, o Brasil ele é seguramente o país que tem mais espécies de tributos, né? Então, para o nosso público que nem sempre milita na área tributária, não necessariamente, mas vai precisar, né, de atuar de certa forma, a gente sabe que o Brasil tem mais de 70 espécies de tributos. A gente costuma sempre tratar dos mesmos, né, que são mais comuns, que afetam as pessoas físicas, por exemplo, que é o caso do imposto de renda, de imposto de herança, enfim, mas a gente tem muitos tributos no mundo corporativo que eu acho que é o tema de hoje, né? E quando você fala em uma carga tributária que seguramente é a maior do mundo, né? Quando você pega isoladamente um tributo, o Brasil ele não tem uma alíquota, uma carga tributária
maior. Quando você pega, por exemplo, o próprio imposto de doação, em países do primeiro mundo, nós temos aí uma carga que pode chegar a 40%, 45%. No Brasil, regra geral, grande parte dos estados 4%, o Rio de Janeiro já tem uma alíquota progressiva até 8%. Então, quando você isola um tributo, aparentemente, né, a carga é relativamente baixa. O imposto de renda é a mesma coisa, Estados Unidos pode chegar a 39%, nós estamos ainda nos 27,5%, que já é pesado, obviamente, né, mas quando você isola, ela é relativamente baixa. Quando você parte para o mundo corporativo, onde você tem mais incidência, você não tem apenas um, você tem diversos, não vai ter 70, mas vai ter seguramente uns 10 tipos de tributos, PIS, COFINS, IRCS, toda empresa tem, IOF, contribuições previdenciárias, todas as empresas são contribuintes, tá? Então dificilmente você vai escapar. E aí quando você pensa que a carga tributária é extremamente excessiva, né, resta para nós, né, que somos aí os chamados operadores do direito, né, que eles gostam desse termo, a tentar ajudar, né, as empresas onde a gente atua, né, para que seja feita uma apuração correta de um tributo. Eu sempre digo isso nos meus cursos e também para os meus clientes, que a gente não pode nem pagar menos do que deveria ser o correto, porque a gente está sujeito a encargos que são pesados, a risco de autuação, multa, etc., e também você não pode pagar mais porque pagou de uma forma que você desconhece algumas oportunidades, algumas alternativas que deveriam minimizar a carga tributária da sua empresa. E depois, para você recuperar esse algo a mais que você pagou, primeiro que é finanças que nós estamos afetando, né? A área financeira vai ficar impactada por um pagamento a maior. E segundo, que a recuperação de um tributo no Brasil não é muito fácil. Então, a atitude de você ter um planejamento tributário, que a gente vai falar um pouco mais, até dando um conceito e aplicações práticas, exemplos, jurisprudência, enfim, né, ela é muito na linha de você tentar fazer uma gestão a mais correta possível, dentro da lei, dentro do que permite o nosso ordenamento jurídico, né, dentro da jurisprudência, entendimentos das autoridades fiscais, para tentar pagar o mínimo possível, que esse é um direito do contribuinte, né? Nós defendemos todos que têm esse direito, não só na área tributária como em qualquer área, mas especificamente na área tributária, isso reflete num desembolso de caixa muito impactante para todas as empresas, né? Então, como você bem falou, só desculpe alongar um pouco, mas o momento do planejamento tributário é quase que sempre, mas agora mais ainda, né? Até porque nós vamos ter uma mudança aí de governo, pode ser que finalmente venha alguns daqueles projetos serem efetivamente apreciados e aprovados, e isso vai ter um impacto, né? A gente não pode esquecer que qualquer reforma tributária vai mexer de novo com o bolso do contribuinte, e aí nós vamos precisar fazer o planejamento, né? Esse seria o primeiro resumo para você. Que legal. Sempre que eu falo, eu tenho alguns amigos que trabalham, né, com direito tributário, e isso que você acabou de falar, nessa complexidade da área, inclusive deixando essa complexidade mais visível, citando aí 70 espécies, né, de tributos, algo assim que você falou, deixa mais palpável para a gente que não é da área o quão complexa ela é. E eu vou fazer um comentário, que é uma pergunta, mas é um grande clichê, mas que eu não posso deixar de fazer, que os advogados que não são da área, estudantes também, quando tá estudando lá e tá perguntando assim, nossa, o que você quer ser quando você se formar e tal, todo mundo, né, ouvi muitas pessoas dizendo, nossa, vou trabalhar com tributário, porque é no tributário que tem dinheiro, é ali que tem a melhor remuneração para os advogados. Antes de entrar nas perguntas um pouco mais técnicas, eu quero agora perguntar para um profissional que já está há bastante tempo aí na área. Você entende que, como profissional da área, essa afirmação é uma afirmação verdadeira, né? A vida de quem trabalha com tributário de fato é bem mais remunerada, ou é proporcional a essa complexidade que esse cenário brasileiro nos oferece? É uma pergunta, você falou muito bem, é um clichê, mas a gente tem que
sempre passar por ela, né? E as pessoas que estão nos ouvindo seguramente são jovens que estão começando ou são pessoas que já estão no mercado, né? Então muita gente pode estar até naquele momento de escolher a área que vai atuar, né? E eu sempre falo que a área do direito tributário, tem muita gente que fala sempre, e é verdade, né? Ou você ama ou você odeia, né? Porque quem não é da área tributária acha extremamente chato, complexo, é mais ou menos igual contabilidade. Eu que vim de outras formações, eu sei como é duro, eu sou professor também de contabilidade, né? Como é duro explicar contabilidade para quem não é advogado, assim como é difícil, né? A parte de direito para quem não é advogado. E a parte tributária, ela tem uma característica assim, né? Ela exige de um profissional, ou mesmo no mundo acadêmico, que você se atualize e estude muito mais do que as outras. Não é que a área seja melhor ou pior, não é nada disso, né? Ela tem uma exigência. Quando você parte para as outras áreas só fazendo um breve comparativo, ou quem for advogado da parte societária, por exemplo, a lei das SAs muda a cada 40, 50 anos, né? A área tributária, todo dia, não digo uma lei, né, mas as normas, né, infralegais e mesmo a lei, todo ano tem uma novidade, né? Então você tem que estar sempre se atualizando. Quem mexe com impostos indiretos, tipo ICMS, sabe que toda hora tem uma regra nova, um convênio, uma portaria, uma instrução, né? Então isso exige do profissional, né, uma capacidade de pelo menos ter que estudar mais, se atualizar. Isso é um primeiro ponto, né? E é realmente complexo. E quando você parte emendando o assunto nosso, que é planejamento tributário, né, aí você realmente vai precisar de pessoas que tenham um certo perfil para atender a demanda do mercado, né? Porque não se trata de calcular um tributo, isso tem profissionais que fazem, né? Acho que a grande dificuldade é você conseguir diminuir a carga tributária, o que não é muito fácil, né? Então, graças a essa característica, né, que você tem muitas vezes uma remuneração compatível com a complexidade que é você atuar no mercado, né? Quando você entra, por exemplo, numa empresa e ajuda a recuperar, né, determinado tributo, ela deixa de pagar algum imposto, até porque ela pode ter sido autuada de forma equivocada e você ganha um processo na área tributária, você está fazendo com que ela tenha muitos recursos em caixa, né? Você acaba ajudando essa empresa, né? Que às vezes até ela está endividada junto a bancos e aquilo pode ser até a salvação ou ajuda a questão financeira. E isso tem toda uma proporcionalidade com a remuneração dos profissionais, né? Então, de novo, não é uma área melhor, né, ou pior que as outras, mas é uma escolha que quando você resolve ser tributarista, né, você tem que saber que exige mais do profissional, mas em contrapartida não tem nada, né, que não seja desse jeito no nosso mundo, né, você vai ter uma remuneração melhor, é verdade, né? Agora, é lógico que depende de cada um, depende da estrutura, depende de onde você vai trabalhar, e você não precisa trabalhar em escritório grande ou pequeno, né? Acho que também isso é importante para as pessoas que estão nos ouvindo, que fatalmente elas vão trabalhar ou trabalham já em escritórios gigantes, como também escritórios com uma estrutura menor. Isso não muda nada, né? Eu conheço tributaristas que trabalham praticamente sozinho, né? E talvez ganhem bem mais do que, né? Já que você falou de remuneração, bem mais do que um advogado numa gigante, né? Uma empresa gigante que vai ter 300 sócios, ele vai ser mais um, né? Então, isso é muito, muito relativo. Mas todos eles têm a mesma coisa em comum, né? Há uma exigência maior, porque você precisa estudar mais e muitas matérias que não são de direito, né? Eu acho que eu sou um exemplo disso, porque eu jamais consigo imaginar um tributarista que não conheça as outras áreas na área financeira, contabilidade, mercado de capitais, onde eu atuei por vários anos. Isso ajuda muito, né? Então, é mais uma exigência, né, do que algumas áreas que já são um pouco mais tranquilas, vamos dizer assim, né? Legal. E eu sou empresário, né? O brasileiro, né? O Brasil, por conta do nosso cenário econômico, né? O brasileiro, ele é incentivado a empreender para sobreviver. A gente não somos profissionais no empreendedorismo, mas empreendemos. E vou usar o meu caso como exemplo. Eu tenho a felicidade de ter sócios que entendem muito
de planejamento, de contabilidade. Então a gente sempre investiu e investe muito tempo em planejamento, mas planejamento estratégico da empresa, né? Então, hoje aqui neste tema, né, nessa temática, a gente está falando sobre especificamente sobre um planejamento tributário, né, que é um planejamento também, né, é pensar no presente, mas acima de tudo no futuro. E pelo que eu entendo, o brasileiro já não deve investir muito em planejamento, quiçá em planejamento tributário, né? Então, poxa, como é que você vê esse cenário de ter ou não ter empresas investindo o devido tempo, a devida oportunidade, né, em planejar seus tributos? E também, poxa, deve ter várias formas de usar o planejamento tributário para o benefício da empresa, né? Um pouco mais estratégico, um pouco mais operacional, um planejamento tributário corretivo, se tiver algum problema para corrigir. Deve ter diversas formas de aplicar a sua especialidade dentro de uma empresa. Então, para resumir a pergunta, como é que você... o que você avalia, ou o que você recomenda que a audiência perceba, né? Para dizer assim, poxa, eu posso ou devo investir tempo em planejamento tributário nessa linha, nesse tipo de empresa, porque faz sentido. Como é que é essa relação entre tudo que existe e tudo que tem sido feito e pode ser feito? Legal, Thiago. Mais uma ótima pergunta. Você tem razão, né? Não é todas as empresas ou todos os contribuintes que se preocupam com isso, né? Planejamento já é uma palavra que vem da ciência da administração. Então, quando você estuda administração, uma das funções é planejamento, né? Que é justamente uma prática de você não adivinhar o futuro, não é um exercício de futurologia, mas o planejamento é você conseguir um cenário desejado. Tá? Então, se você lá na frente quer crescer, se você lá na frente quer ter um negócio que prospere, né, você tem que fazer o seu planejamento. E na questão tributária, né, felizmente ou infelizmente falando, né, já que é um assunto árduo, né, você também tem que ter essa mesma cultura de se planejar, né? A partir do momento que qualquer você falou muito bem, se você é empresário e já tem essas práticas, ótimo, mas imagina, vamos falar do assunto que também deve interessar para quem está nos ouvindo, uma startup, né? Nós atendemos várias startups que a última preocupação que ele tem é de pagar imposto, ele nem sabe o que é isso, né? Porque ele está preocupado no negócio, e que faz todo sentido, ele tem uma boa ideia, ele tem alguma coisa nesse mundo digital, e que vai virar um bom negócio, mas ele não está preocupado, né, normalmente com uma questão tributária, ele nem sabe que regime que ele vai adotar, que tipo de prática de remuneração que ele poderia ter junto aos seus sócios, parceiros. O investidor também nem sabe direito se é melhor ele colocar o dinheiro como equity ou como mútuo conversível, debêntures ou outra estrutura que possa ter no mercado, mas isso tem um impacto tributário, não só para a startup, que vai crescer um dia, se Deus quiser, como também para os investidores. Então, essa questão fica meio de lado, né? Ninguém normalmente na prática quer investir, né? Contratar aí um tributarista para resolver isso. Porém, né, eu também digo que é tudo proporcional. Se você é uma empresa pequena, provavelmente você vai ter um escritório de contabilidade que vai te ajudar a fazer ali os primeiros passos, né? E ali você já é a primeira escolha que você tem que ter, né? Em pegar um profissional que pode não ser um tributarista, mas tem bons conhecimentos que pode já te dar as primeiras orientações, né? Ali já começa o seu planejamento. É essa cultura que você tem que trazer até chegar no mundo corporativo de grandes empresas. Eu vim de banco, no mundo de financeiro que eu vim, tinha diretoria de planejamento tributário, era um cargo, né? Que, olha a importância de você ter um cargo dentro de um grupo financeiro, porque era tão importante essa prática, né? E estamos falando de um banco grande, né? Que eu atuei, e que merecia, né, ter essa chancela de um departamento que ficava 24 horas pensando, né, como que o banco poderia ter produtos com uma carga tributária boa, né, e para o mundo corporativo do qual ele estava inserido, que eram várias empresas, né? Então, desde o momento menorzinho até quando você tem grandes corporações, né, essa cultura ela deveria existir com um grau de sofisticação e complexidade à medida que você vai crescendo. Mas, de fato, né, eu vejo muito que nós estamos um pouco aquém, né, disso, né? E eu sempre falo, eu atendo muitas pessoas físicas, então só vou fazer um parênteses, porque as pessoas que estão nos ouvindo também
tem essa preocupação, né? Ninguém cuida do nosso, mas a gente só fica cuidando das empresas, e o nosso planejamento de pessoa física fica lá para 30 de abril. Fica para 30 de abril, agora por conta da Covid, adiaram lá a entrega da declaração, e eu sempre falo, o nosso planejamento não é em 30 de abril na entrega. A entrega da declaração é uma mera formalidade. O ano fiscal já foi. Você está mostrando para o fisco a fotografia do que foi lá atrás. Então, não é nesse momento que você vai conseguir fazer o planejamento. Quando é que você faz o planejamento? Durante o ano. À medida que você pensa que vai ter uma venda de um imóvel, vai entrar como sócio numa empresa, né, vai vender o seu negócio, vai investir no exterior, né, ou você está pensando em sucessão, porque já tem pessoas que têm essa preocupação, se não você que é jovem, os seus pais, os seus avós, suas pessoas próximas, né, e até na questão sucessória, se você não pensar em planejamento tributário, né, infelizmente é duro falar isso, mas a pessoa vai embora um dia, todos nós vamos, infelizmente, e vai deixar a conta, né, para os herdeiros, porque tem tributação, né, para a herança. Né? Então, até nesse ponto, se a gente não se planejar, a gente vai ter um problema de pagar mais. Né? Então, é essa cultura que eu sempre trago, né? Você não precisa ser um especialista e nem gastar muito com isso, mas você tem que ter essa preocupação, né, porque é uma área que vai trazer dinheiro, né, ou vai desperdiçar recursos, né, depende do jeito que você quer. Né, ela afeta diretamente o bolso dos contribuintes, pessoas jurídicas ou físicas. Né? Então, essa cultura, a exemplo da educação financeira, que eu também sempre falo que é importante, desde jovem você ter, né, é importante a gente levar isso para os nossos telespectadores, aí, o pessoal que está nos acompanhando, até porque não existe uma disciplina na faculdade de Direito que se chama planejamento tributário. Se você procurar, você não vai encontrar isso. Né? Existem sim cursos de MBA, de LLM, alguma coisa que eventualmente você põe uma cadeira lá, né, uma disciplina, né, só para pelo menos o pessoal falar, porque não tem essa, a gente faz 5 anos de faculdade normalmente, 4, 5 anos de faculdade no Brasil, e você não vai ter em nenhuma matéria, né, que existe hoje nas grandes faculdades, né, que não são poucas, né, nós temos um país que tem mais faculdade de Direito, é o Brasil, né, comparado com todo mundo, a gente tem muito mais faculdades e muito mais profissionais, somos 3 milhões de pessoas que fizeram direito, sendo que 800 mil é que tem a OAB, né, é um contingente muito grande e que está no mercado, está nos ouvindo, está estudando, vai ser advogado, ou já e quer se especializar. Né? Então, essa questão tributária eu sempre falo que é importante, mesmo que você não é o especialista, mas você vai trabalhar do negócio, né, que você tem. Às vezes você é um advogado generalista, então você tem que conhecer um pouco de cada, de imobiliário, de societário, de contrato, mas você não pode deixar de conhecer o tributário, você não pode deixar ele de lado, porque ali você tem dinheiro na mesa, como eu costumo dizer. Legal, é por isso que eu trago especialistas como você aqui para o Juriscast, para a gente fazer conexões, né? A gente lhe apresentou, vai deixar aqui na descrição do nosso episódio também redes sociais, rede social do escritório, para as pessoas, além de se cativarem aqui com as suas palavras, né, com a beleza desse mercado, também conseguirem entrar em contato, conseguirem, né, irem atrás do nosso convidado aqui, no caso você, Dr. Mário, consigam fazer conexões para continuarem evoluindo, né, evoluindo seu direito, evoluindo seu conhecimento e, por consequência, tendo vidas cada vez mais prósperas, tá? O papo voa aqui, já estamos meia hora aqui conversando e a gente não falou disso aqui ainda, ó. Vamos falar do seu livro, meu amigo, Casos de Ensino, Direito e Negócio. Eu vi coisas muito legais aqui, acho que são 14 cases ou 13 cases, gostei de alguns, tem case de startup, tem case de tokenização em clube de futebol, olha que legal, tem cases variados aqui, super legal, e um trabalho de colaboração extrema, né? Não vai dar para ler o nome de todo mundo aqui, mas tem muita gente que participou com você desse trabalho. Então, quero pedir para você falar um pouquinho sobre esse trabalho, ele tem ótima referência. Qual o seu objetivo com ele? Falar um pouquinho do seu case, eu vi que tem um case que é de sua autoria ali dentro, e o que você destacaria dos demais aqui também para nossa audiência conhecer a obra e, claro, ter noção de um pouquinho do que vai estar dentro dela. Legal. Bom, obrigado pela oportunidade de divulgar
essa obra que a gente fez aí, juntamente com o professor Ricardo Rocha, que é um dos organizadores juntamente comigo. Ele é um professor de finanças, ele não é advogado, mas ele se interessa muito por essa matéria, né? E ele, por ser professor de administração, ele trouxe para o Brasil vários casos que são oriundos das universidades americanas, tipo Harvard, onde lá tem mais de 100 anos que é usado casos de ensino. E a gente viu que no Brasil, infelizmente, não tem nenhum livro, ou não tinha nenhum livro, né, sobre estudo de casos na área jurídica. A gente fez uma exausta pesquisa e realmente não tem. E a gente achou que para melhorar a qualidade de ensino, né, das faculdades de direito, né, valeria a pena a gente produzir um livro, né, colocando casos práticos, não um livro teórico, porque livro, né, de doutrina, um livro acadêmico a gente já tem um monte, é o que mais tem, né? Se você vai em qualquer livraria ou biblioteca, o que mais tem em termos de quantidade são livros na área de direito, né, que é seguramente uma das áreas que mais exige a leitura, né, mas não tem nenhum na parte de casos de ensino. Então a gente resolveu escrever casos práticos, são todos casos reais, obviamente alguns que a gente não poderia revelar, né, o nome da empresa, outros não tiveram problema, então alguns casos tivemos que fazer uma adaptação, mas são casos reais de várias áreas do direito, como você falou, de token, de M&A, de tributário, etc. E qual é a ideia, né? Esse livro, ele é muito feito para os professores, muito mais do que para os alunos, porque são eles que vão aplicar e melhorar a qualidade de ensino das mais de 1.200 faculdades ou escolas de direito que o Brasil possui, né, em todos os estados brasileiros, né? Então a gente espera que esse seja o primeiro de uma série onde os professores têm que estudar, né, porque esse livro não tem gabarito, né? Então se você comprar um livro diferente dos outros, né, você vai falar, poxa, mas como é que eu resolvo esse caso, né? São casos reais que você tem que decidir o que fazer. Todos eles têm uma tomada de decisão. Daí o casamento do Ricardo, que é o professor, doutor em administração, e a minha parte que eu tentei ajudar, já que eu milito na área de direito faz muito tempo, e nós convidamos aí mais de 25 autores, todos eles são advogados, exceto o professor Ricardo, que tem um caso que é da área de administração, muito bom, por sinal, né, de Green Bonds, né, que ele escreveu juntamente com uma outra autora, com a Bárbara, né? E a gente quis trazer esse livro para tentar ser usado nos grandes centros acadêmicos, não só na faculdade, principalmente cursos de pós, mestrado, doutorado, enfim, né? Não só na área de direito, mas também na área de administração, porque você tem que decidir. Então, às vezes, você é um executivo, que você tem que tomar uma decisão, e essa decisão, de novo, você não precisa ser especialista em direito tributário, mas você precisa conhecer o mínimo e saber quem vai poder te ajudar a tomar essa decisão, né? Então, as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente são advogados internos, né, de empresas que ajudam, né, a alta administração tomarem as suas decisões, ou vocês trabalham em escritórios que estão assessorando clientes. Isso não muda nada, né? Vocês também têm que ajudá-los, né, a tomar uma decisão. A decisão sempre é do cliente, nunca é do advogado, né? Tá certo? Mas a gente tem que dar munição, né, elementos para poder tomar essa decisão. Então, esse livro, em resumo, ele vem nesse sentido, né? Procurar preencher algo que não existe nas faculdades de direito, a gente espera que ele seja adotado. Para isso, os professores vão ter que estudar. Então, se você pegar o livro e falar, puxa, como é que eu vou aplicar esse caso? Eu vou ter que estudar um pouco antes para poder levar esse caso prático na sala de aula. Porque tem muita coisa ali que a solução não vai estar em livros, vai estar em experiência, vai ter que olhar, estudar, ver jurisprudência, ver casos análogos, ver o que o mercado tratou naquele caso específico, né? Então, ele tem uma complexidade por trás disso, né? Essa foi a ideia de trazer aí 14 casos, né? São exatamente 14, né? Dos mais variados temas, tem também de planejamento sucessório, tem de tributário, tem o meu que eu escrevi sobre um banco de investimento, evidentemente, como eu tive atuação em 2 bancos, acabei escrevendo sobre isso, é um caso onde tem uma autuação fiscal e que o agente quis enquadrar também como crimes contra a ordem tributária, né, que é muito grave, colocando os administradores, o presidente, o acionista do banco no polo
como sonegadores, né? Então, é um caso que você vai ter que cuidar com muito carinho, porque é uma coisa quando você está falando de um imposto que não foi pago no vencimento e você está simplesmente inadimplente, não é nenhum crime, desde que você declare, né? Outra coisa é a autoridade fiscal achar que aquele planejamento que você fez não passa de uma simulação, é uma fraude, uma sonegação, né? É uma omissão de receita, isso é obviamente muito grave, mas todo o mercado está sujeito a isso. Grandes companhias são autuadas constantemente, por mais organizadas que elas sejam, existe essa divergência, né? Como você falou muito bem, é tão complexo que pode ter divergência de interpretação e a autoridade fiscal está no seu direito, ela pode interpretar dizendo que aquela prática não é dentro da lei e aquilo que você economizou você deve devolver com multa e juros e multa pesada nesse caso, né? Então, esse também, só fazendo um parênteses aí, já que você citou, é um caso que eu trago aí sobre o que você tem que decidir, né? Porque você tem que tomar uma decisão. Às vezes você pode pagar, mesmo achando que tem chances de defesa, mas para se livrar de um monte de consequência que pode ter, pressão, o banco não pode ter um patrimônio que pode ser comprometido por conta desse auto de infração, o Banco Central vai poder querer questionar os limites operacionais, tem todo um desdobramento quando você tem o auto de infração, que é o caso que foi muito grande perante o patrimônio da empresa, né? Então são decisões que você vai ter que tomar, e eu trouxe essa contribuição, mas os demais são tão interessantes quanto, tem de tudo, como você falou, startup, M&A, mercado financeiro, securitização, tem de tudo, né? Então, a ideia é tentar pegar o maior número de áreas, ele não é específico de estudos de caso tributário, deve ter 3 casos de 14 que são da área tributária. Legal, gostei da proposta diferenciada, é legal ver inovação também em livros, e a minha esposa, ela é uma viciada naqueles livrinhos de estudos de caso de Harvard. Ela tem todos, e ela encontra, ela vê algum na Amazon, ela compra, porque ela adora a aplicação prática da coisa, né? Então eu acabo lendo por tá ali, tá na cabeceira, também pego para ler e tal, e de fato é um modelo, né, de obra muito legal de ser consumido. Então, para você que está ouvindo aqui, meus amigos, ó, tá aqui a obra para vocês conseguirem verem, ó, Caso de Ensino, Direito e Negócio, do Dr. Mário Shingaki, pela editora TOT, tá bom? Bom, aproveitando aqui que mostrei o livro, quero agradecer, claro, o Dr. Mário, que está aqui com a gente, compartilhando essa sua vasta experiência. Quero agradecer você também que está nos acompanhando aí do outro lado dessa tela, dos fones de ouvido, esteja onde estiver. Muito obrigado. E fique à vontade para deixar aí nos comentários, né, o que você acha, o que você está pensando sobre esse episódio. Qual a sua opinião, dúvidas que você tem, porque eu vou ler todos os comentários com muito carinho. E se você quiser avaliar também esse episódio aí na plataforma onde você o está consumindo, fique à vontade. Deixe estrelinhas, deixe o coraçãozinho, deixe o like. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso pela gente, porque vai nos ajudar a continuar produzindo episódios legais do Juriscast, cada vez mais interessantes para você, tá bom? Dr. Mário, você já falou aí da sua experiência, né, no mundo financeiro. Eu vi que aqui no livro tem, se eu não me engano, 3 ou 4 cases relacionados a financeiras, bancos e coisas nessa linha, cases nessa linha, né? Um pouco pode ser reflexo da sua experiência, né? E um pouco pode ser que não, pode ser que seja um reflexo de, banco é uma indústria que lida com alta complexidade tributária. E pode ser, não sei, você pode nos falar. Mas, tô aqui pensando, nossa audiência, ela pode estar ouvindo e pensando, é legal ser tributarista, também gostaria, né? Ou já sou, queria trabalhar com isso e tal. O futuro aqui, onde você vê que os advogados podem ganhar dinheiro de verdade? É em banco, ou o banco já tem uma estruturação, como você falou, diretoria, gerência, já é bem estruturado, ou é fora, ou tem algum nicho de empresas, além de banco, que você vê que é uma oportunidade legal para quem está no mercado, está querendo se aventurar, está querendo estudar e eventualmente aproveitar melhor alguma oportunidade aí que o mercado ofereça? Legal. Aí é mais uma impressão, né, que eu vou colocar, né, dada a minha experiência, e fica mais uma dica aí para quem está nos ouvindo, para tentar responder a sua pergunta, Thiago. Os bancos, de fato, né, historicamente, eles aperfeiçoaram muito a gestão tributária, né, por vários motivos. Primeiro, porque os bancos, eles são, obviamente,
em tese, por serem grandes agentes lucrativos, né? Tem grandes corporações, não quer dizer que todo banco tem isso, porque tem banco pequeno também, né? Mas com certeza, né, se você pegar hoje, que mudou muito o mercado desde que eu atuava, onde a gente tinha muito mais quantidade de instituições financeiras, e depois com todo o processo de 90 para cá, com fusões, aquisições e bancos que foram liquidados, né, extra liquidação, por exemplo, diminui muito a quantidade, né? Mesmo assim, se você pegar os 3 ou 4 grandes bancos, que todo mundo sabe na cabeça, porque provavelmente é correntista de um deles, né, eles são responsáveis por uma arrecadação muito grande perante a Receita Federal, né? E tem também uma questão que, se a gente for lembrar, né, a legislação procura aumentar as alíquotas dos bancos em relação ao mercado não financeiro, né? Então, a contribuição social sobre o lucro líquido, que é um dos tributos que todos têm que pagar, e banco paga, e quanto mais você tem lucro, né, maior a contribuição. A alíquota do mercado não financeiro, indústrias, comércio e serviços, ela continua em 9% sobre o lucro líquido. E no caso de instituições financeiras, nós temos esse ano 16% para DTVM, corretora, e 21% para bancos. Então, se você pensar que uma indústria, sobre o mesmo lucro que ela teve, ela paga 9% e um banco paga 21%, né? Qualquer tentativa de você melhorar a sua gestão tributária, recuperar algum tipo de tributo, né, vale a pena, né? E evidentemente os bancos já se aperfeiçoaram muito em relação a essa prática, como eu te falei, tá? Então, para quem quer entrar nessa área, né, o mercado de bancos hoje ele é muito reduzido. Primeiro, em termos de quantidade, né, você vai ter poucos, né, bancos, né, e também de complexidade, né? A área tributária de um banco ela não é tão complexa como é na área de indústria, por exemplo, tá? Porque o banco tem poucos tributos, né? São pesados, né? Logicamente, eles têm a tributação sobre os produtos que ela lança no mercado, né? E o mercado financeiro de capitais tem produtos sofisticados, derivativos, operações sempre criativas, né? Mas ela não é uma complexidade que exija de um profissional, como é, por exemplo, no caso de uma indústria, ou mesmo em outros ramos, comércio, serviços, né? Hoje, mesmo na área de serviços, que você tem aí novas formas de prestar o serviço nesse mundo de streaming, de robô, de metaverso, de Bitcoin, de moedas virtuais, apareceu muita coisa e você não tem um especialista que cuida disso, né? Então, talvez uma dica para quem quer entrar nessa área, como você falou, onde é que você vai ganhar dinheiro? Lógico, você vai trabalhar em banco, você vai ganhar dinheiro, como todo mundo ganha, né? Mas o advogado, né, se você quer trabalhar na área tributária, né, talvez ele tenha muito mais oportunidade no setor não financeiro. Primeiro, pela quantidade de empresas, como eu falei, tem muito mais empresas do outro lado, né? E segundo, que tem empresas tão grandes quanto esses bancos que nós estamos pensando aqui, né? Só que a complexidade desse mercado exige profissionais extremamente qualificados, porque no banco você não paga IPI, você não paga ICMS, né? E no setor que é indústria e comércio vai ter esses tributos, você vai ter imposto de importação, você vai ter uma série de outras atividades que exigem um profissional mais completo. E é ali que você talvez pudesse apostar as fichas, né? E seja prestando serviço como advogado de escritório ou trabalhando numa empresa, né? Sendo interno de qualquer uma desses conglomerados não financeiros, né? Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda, né, que é a dica para eles, para quem quiser entrar nessa área, né, porque a área tributária não tem, em qualquer momento você pode migrar. A gente conhece gente que era de mercado de capitais e no próprio escritório desistiu, né, resolveu, né, ir para a área tributária, né? Tem louco para tudo quanto é gosto, né? E se deu bem, né? Por quê? Porque são áreas diferentes. De novo, gosto de insistir que a área tributária não é melhor e nem pior do que as demais. Cada um tem seu espaço e o seu valor, né? Mas quando um advogado de uma outra área acaba caindo na área tributária, ele vai ter que correr um pouco mais do que os outros que já começaram nessa área. Mas não quer dizer que você não consiga, né? Então a gente tem várias experiências de pessoas que resolveram entrar nessa área. Nunca é tarde para você querer se especializar na área tributária, mas você vai ter que estudar um pouco mais, né? Trabalhar na área para
percorrer um caminho que alguém já fez um pouco antes de você. Mas isso é um incentivo para quem quiser ir nessa tendência. E quem não é da área tributária, mas acha que é importante, né? Acho que aí também tem uma dica para eles, né? É você começar a pensar com carinho, né, nas questões tributárias, mesmo você não sendo especialista, né? Você pode ser um gerente jurídico, você pode ser um advogado ou presta serviço para várias áreas do direito, né? Mas ali tem um componente tributário que você vai ter que sempre estar atualizado, perguntando para os seus assessores, trocando de advogados quando você não vê que está atendendo a contento, né? Tem que trazer gente com atualização, novas teses tem todo dia. Apareceu teses na Covid que não tinha antigamente, apareceu teses esse ano, vai ter reforma, vai aparecer novas teses, então você tem que estar por dentro, né? Porque mesmo você não sendo o especialista, você tem que ir atrás de quem é para poder te ajudar a tomar as decisões, né? E nesse sentido, vale a pena você estudar o mínimo básico possível, né? Como eu falo, mesmo as pessoas físicas têm que ter um conhecimento mínimo para poder cuidar dos seus negócios. Na hora que você vai vender um imóvel, por exemplo, ele vai querer consultar se tem como não pagar, mas ele já vendeu o imóvel, não tem mais o que você fazer, né? O planejamento já passou a oportunidade, né? Talvez você tivesse que fazer alguma coisa antes e tem como fazer, né? A pessoa física, quando vende imóvel, é só um exemplo, tá, Thiago? Ela tem um monte de oportunidade de pagar menos imposto quando se fala em compra e venda de imóvel, porque há uma legislação específica para as pessoas físicas que as pessoas jurídicas não têm, né? Por outro lado, quando ela vai explorar a atividade imobiliária, seja por locação, compra e venda, às vezes vale muito mais a pena ela constituir uma pessoa jurídica imobiliária, né? Isso dá para fazer, né? E mesmo com custos de TBI, colocando no papel, tem que fazer cálculo, a área tributária tem que fazer cálculo, né? Para saber o imposto que você está pagando ou deixando de pagar. Você vai perceber que vale muito mais a pena e não deixa de ser um planejamento simples, né? Para as pessoas físicas. Eu conheço gente que até hoje tem um monte de imóvel, né? O cara tem 30 imóveis comerciais na pessoa física e fala que paga muito imposto, paga quase 25%, sendo que ele poderia pagar 15, 13, 12%, né, sem muita complicação, né? Mas isso se trata de um planejamento, né? É a área que nós estamos militando, né? Você não é obrigado a manter os imóveis na pessoa física se você quiser explorar comercialmente. Nem faz sentido, né? Quando você tem uma prática comercial, né? É muito mais fácil você ter uma empresa. Isso serve para comércio, serve para indústria, né? Eu não posso ficar fabricando um produto na pessoa física, não faz muito sentido. Eu não posso ser um comerciante, né, de um produto na pessoa física, né? Isso não faz muito sentido até do ponto de vista jurídico, fora a questão tributária, né? Então, tudo isso é sempre um lembrete que eu falo para as pessoas. Você começa na física, cuidando do seu planejamento, e você leva para a jurídica, onde você atua. Essa cultura, né, de tentar diminuir a carga tributária, né? É esse o nosso recado para todo mundo que está nos assistindo, mesmo quem não vai seguir a carreira de tributaristas, mas vai permear essa área com certeza, vai esbarrar nesse assunto. Em algum momento ela vai chegar próximo de você, né? Bom, você citou aí planejamento e até lá na sua apresentação, onde eu li aqui o seu currículo, tô entendendo que isso é um ponto fora da curva, né? Mas vamos ver se é isso mesmo. Porque você entende muito, né, de planejamento tributário para empresas e você também consegue aplicar esse planejamento tributário para pessoas físicas, né? Fazer um planejamento pessoal, digamos assim. É possível ser especialista nos dois ou você é muito bom, muito acima da média, a tua experiência te permitiu angariar todo esse conhecimento ao longo da vida? Para a gente tentar separar as coisas, se é que elas devem ser separadas, para quem está nos ouvindo. Assim, fazer um quer dizer que eu vou fazer o outro também, ou é uma opção, ou é meio que fácil fazer? Como é que é essa divisão entre planejar para a empresa, planejar para a pessoa física e se é normal seguir com os dois? Não, assim, no meu caso foi mera escolha, porque diferentemente da carreira do advogado que começa desde estagiário ou numa empresa ou num escritório de advocacia e segue muitas vezes até o fim, então a carreira do advogado desde estagiário até chegar a sócio, né? Muitas vezes ele só muda, pode mudar de empresa, mas ele segue sempre essa carreira, né? E no meu caso foi só uma questão de escolha, né? Que eu, quando jovem, não
pensei em fazer direito, até me arrependo, né? Porque eu acho que é um curso quase que obrigatório no Brasil, é você ser advogado, né? Eu lembro sempre que minha mãe falava, né? Minha mãe muito sábia, ela falava, na família tem que ter um médico e um advogado. Ela sempre falava isso para mim. Eu falei, bom, medicina tá fora de cogitação. Direito, pelo menos eu posso, mesmo aos 47 anos, que foi quando eu concluí minha última faculdade de Direito, né? Eu não vi problema, né? Então, até um incentivo que nunca é tarde para você estudar. Obviamente, eu estudei outras coisas no começo. E aí foi meio por acaso de ter trabalhado no mercado financeiro. E quando eu fui para um primeiro escritório de advocacia, Thiago, eu acabei trabalhando muito perto dos executivos e dos donos da empresa. E como a gente cuidava das empresas e cuidava muito bem, né? Evidentemente que eles se sentiram à vontade também da gente começar a trabalhar nas pessoas físicas. Porque tem uma diferença, sim, a pessoa física, ela não é muito fácil de você ter uma carteira de clientes, porque exige muita confiança, não que na empresa não exige, mas uma empresa é mais fácil, você contratar uma empresa, né, que tem vários advogados lá, você não está contratando especificamente o Thiago ou o Mário, você está contratando uma empresa que vai dispor de vários profissionais, então é uma relação um pouco diferente. Quando você fala de pessoa física, por mais que você cuide de grandes companhias, para um presidente abrir a sua declaração de pessoa física e de Banco Central, de capitais no exterior, por exemplo, não é muito fácil, ele precisa ter muita confiança em você, né? E normalmente existe um fenômeno que quem cuida da declaração ou é a própria pessoa, que às vezes ela tem habilidade de fazer, mas às vezes ela tem um contador que sempre fez lá, né? Ela faz lá o básico, faz muito bem, né? O feijão com arroz que a gente fala, né? Não menosprezando o trabalho, porque o contador é uma outra área de atuação, né? Ele não é o advogado tributarista, mas às vezes falta para essa pessoa, né, um advogado que vai cuidar tão bem, né, de uma questão pessoal, e isso a gente acabou entrando aos poucos e as pessoas foram percebendo que vale a pena, né, também ter um tributarista para pessoa física. Então, no meu caso, foi assim, uma coisa que eu não escolhi, né? Mas elas são diferentes, sim. Tem muitos escritórios que se especializam só em pessoas físicas, porque cuidam, né? Ou é uma empresa de wealth, ou uma empresa de private, né? E aí acabam entrando nessa área e viram muito especialista de pessoa física. Então não é o advogado que vai cuidar de IPI, de ICMS, as coisas chatas, né? É muito mais divertido cuidar da pessoa física, né? Mas ela também é complexa. Ela exige conhecimento de investimento lá fora, né? Porque normalmente quem tem recursos vai pensar em ter um dia contas lá fora, e não precisa nem ser milionário, né? Qualquer pessoa pode ter dinheiro no exterior, porque seu filho foi viajar, fazer um curso, você precisa mandar dinheiro, você precisa ver o que paga menos IOF, tudo isso faz parte, né, do seu dia a dia, né? Não estamos falando nem de pessoas com muito dinheiro, mas você vai ter que conhecer tudo isso para poder orientar a pessoa física de uma maneira correta, né? Então, quem tem essa possibilidade também de se especializar, é um mercado interessante, mas ele é bem restrito para esses tipos de nicho de mercado, como eu falei, né? Porque não é qualquer pessoa física que vai querer, né, ser atendido, o que é mais fácil na pessoa jurídica, né, no mundo corporativo, né? São coisas um pouco diferentes, mas as duas áreas são extremamente interessantes, tem muita coisa para fazer, tem muita complexidade. Obviamente, no mundo corporativo é muito mais complexo, né? Porque lá dos 70 e poucos tributos, provavelmente deve estar uns 60 das empresas, né? A pessoa física tem a meia dúzia lá, tem que ser cuidado, mas cuidado muito bem, né? Porque senão você vai acabar pagando mais, né? Como eu falo. Exatamente. Legal. Que gostosa essa conversa. E nem vi, ó, mas já estamos aqui há 1 hora quase conversando. Então o tempo voa, né? Quando a conversa é boa. Vamos puxar essa conversa para o final, então, meu amigo. Eu gosto de terminar essa conversa abrindo portas, né? Como eu falei em algum momento da nossa conversa, a gente está apresentando você para a audiência, apresentou a sua obra e a audiência tem referências, né? Pelo menos 2 referências aqui para buscar depois que sair desse episódio. Mas quero lhe perguntar, como especialista, né, em planejamento tributário, o que você recomenda de cursos,
de pessoas, de livros, de, sei lá, o que você recomenda para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, de referências que elas busquem para continuar se aperfeiçoando no seu conhecimento a respeito de planejamento tributário? Tá, vamos lá. Em termos de literatura, a gente não tem tanto, né, sobre planejamento tributário, mas tem algumas obras que depois a gente pode até disponibilizar para você divulgar aí para quem tiver interesse, né? A gente, infelizmente, não tem tantos livros, até porque, né, tem uma razão, né? Muitas vezes o autor não se sente muito à vontade, né, de contar um planejamento tributário, né, como se fosse uma coisa proibida, enfim, né? Mas às vezes realmente uma forma, né, que às vezes é muito criativa e pode revelar algo que a empresa que foi alvo desse planejamento não gostaria que fosse publicado. Então é muito comum, né, os livros de planejamento falarem muito assim de doutrina, né, de conceitos, né, do que tem, o que é simulação, o que é elisão fiscal, e pouca gente vai falar de casos práticos, infelizmente, mas isso a gente tem que lidar. Então não vai ter tanto livro nesse sentido, mas tem livro que pode ajudar, né, quando você for buscar esses termos, né, planejamento tributário, elisão. Tem muitos livros que são de doutrinas, mas citam vários casos de jurisprudência, que é importante as pessoas conhecerem. Então, de novo, na parte de livro, de literatura, a gente não tem muito. Para as pessoas que se interessam, né, acho que cursos tem alguns, né, não existe um curso que é só de planejamento. Normalmente o curso de planejamento ele é uma cadeira que está dentro de um curso maior, né? Então, eu, por exemplo, sou professor em vários programas de MBA, e o MBA é de finanças, ele não é feito para advogados necessariamente, né? Ele é feito para finanças, que os advogados, obviamente, também acabam fazendo esses cursos, né? Então, ele vai se especializar e, normalmente, num curso de MBA de finanças, regra geral, nas grandes escolas que nós temos aqui no Brasil, você tem uma cadeira chamada gestão de impostos ou planejamento tributário, né? Então, ali você teria a oportunidade de estudar um pouco nesse sentido, né? É muito raro você encontrar um curso que só fale de planejamento tributário, né? É difícil, eu acompanho bastante esse mercado, né? Até penso em fazer, já que não tem, né? Vamos tentar fazer, mas não tem, né? Você não vai encontrar um livro, um curso que só fale de planejamento, como você tem cursos de outras áreas de direito, né, que você faz, né? Você pode fazer um curso lá só de mercado de capitais e vai ter tudo quanto é coisa. O planejamento tributário não tem, né? E aí vai ficar um curso um pouco teórico, porque se você for fazer um curso de direito tributário, ele não é a mesma coisa, né? Ele é mais para dar toda aquela base, revisar todas aquelas disciplinas acadêmicas do direito, Constituição, Código Tributário, etc. Então, ele fica um pouco aquém do desejado, né? Acho que o curso legal é um curso prático, né? Nós precisamos ter curso prático, porque é ali que você vai aprender, né? Não que a teoria não seja importante, eu sempre alio as duas coisas. Você tem que ler muito, né? Mas tem que ter curso prático. Então, para as pessoas, vão ter que ir atrás, quando aparece uma oportunidade, ficar de olho para tentar fazer esses cursos que aparecem, né? Às vezes, muitas vezes, cursos bons, e procurar fazer. E aí, se você não tem tanto curso, se você não tem tanta literatura, você está trabalhando em algum lugar, possivelmente, né? E aí, a experiência de trabalhar no mundo tributário é importante, né? Então, às vezes, você tá lá e às vezes a gente foge, né? Como eu falei para você, Thiago, pô, matéria chata, não quero. Pô, às vezes você tem que ter um desafio, né? Não tem aquele negócio de você escolher o trabalho, às vezes não dá para você escolher o trabalho, a gente tem que fazer no dia a dia, nem tudo é agradável, né? Então, se você quer entrar no mundo que é uma área extremamente interessante e também remunerada, né? Como você até fez uma pergunta, né? Você precisa tentar trabalhar na área, né? Então, eu quero mudar de área, quero ficar mais próximo da área tributária, seja de uma empresa ou seja de uma firma, né? Que tem, com certeza, várias áreas lá dentro, né? E você pode tentar entrar nesse mundo. Eu conheço várias pessoas que são do societário e acabaram aprendendo muito tributário, graças à nossa sinergia, porque precisa ter conhecimentos para falar de incorporação, de cisão, tudo tem efeito tributário, né? E aí acabaram entrando, porque às vezes o advogado societário, ele não quer saber, ele fala, não, chama o tributarista porque não é comigo, né? Eu acho que a dica é, não, vamos lá, não é comigo, mas eu quero entender um pouco melhor, né? Eu vou precisar de um especialista, vou, mas o mínimo, o básico,
básico eu vou conhecer. Na área de mercado de capitais, a mesma coisa. Não, a parte tributária eu não mexo, mas se você faz estruturas de fundos de investimento, de securitização de recebíveis, de FIP, de FII, de FIAGRO agora que está na moda, como que você não conhece um pouco da questão tributária, né? Vale a pena você conhecer o mínimo possível, né? O básico, né? Pede para um tributarista te dar uma aula sobre esse assunto, aí você já vai ficar por dentro, né? Aí você já fica mais completo na sua atuação, né? Então, acho que essas são sempre as dicas, porque só tem um jeito de você aprender, é trabalhando, né? Eu não consigo aprender no livro, né? Os livros ajudam muito a nossa carreira, eles têm que ter sempre esse material que nós produzimos aí. Não vou fazer propaganda, mas eu tenho um livro que chama Gestão de Impostos, já está na 9ª edição, e ele é feito para pessoas físicas e jurídicas. É um livro básico para as pessoas poderem tentar entender um pouco lá. Ele é produto de um curso que eu dava, então eu peguei minhas apostilas lá atrás, olha como que eu sou velho, né? Eu tinha apostila e resolvi colocar num livro, né? Então a pessoa vai ler o livro e vai falar, poxa, tem muita coisa ali que é básico, de repente é um começo de alguém tentar entrar na área e depois se especializar, evidentemente. Sensacional, esse é o Dr. Mário Shingaki falando com a gente sobre planejamento tributário e o que ele descobriu aí ao longo dessa longa carreira de oportunidades, riscos e peculiaridades desse mercado tão legal. Dr. Mário, muito obrigado por ter vindo compartilhar o seu conhecimento comigo e com a audiência aqui do Juriscast. Eu que agradeço a oportunidade, foi bem legal. Desculpa que eu falo muito, então acabei alongando um pouco, mas eu espero que tenha sido produtivo para quem vai nos assistir, e eu fico sempre à disposição para qualquer outra oportunidade futura. Muito obrigado, Thiago. Maravilha, então para quem quiser saber mais aí sobre as obras, só procurar por Mário Shingaki aí no Google, que com certeza vai achar as obras, né, do Dr. Mário aí na internet. Deixa eu olhar aqui, o escritório do Dr. Mário no Instagram, @VBSOadvogado, então pode ir lá procurar pelo escritório do doutor, pela referência. Tem aqui, vai ficar no link da descrição também o link pro LinkedIn, para vocês poderem conhecer ainda mais a pessoa e o trabalho do Dr. Mário. E é isso aí, meus amigos, trouxemos aqui a mais um Juriscast, um tema tão específico, mas tão legal, ao qual todos nós estamos ligados de alguma forma, maior ou menor, né, com uma contribuição maior ou menor, mas todos estamos ligados a possibilidade de trabalhar com planejamento tributário. Então, muito obrigado, Dr. Mário, novamente, muito obrigado por essa excelente conversa e, como de costume, muito obrigado a você, minha amiga advogada, meu amigo advogado, que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast. Lembrando que todas as quintas tem um novo episódio sendo publicado aí nas plataformas de consumo de áudio, onde você consome seus podcasts, e também em vídeo no YouTube e no Spotify, tá bom? Não deixe de compartilhar esse episódio, se você gostou, compartilhe com seus colegas, envie para algum amigo aí da área tributária, quem é um entusiasta dessa área, algum colega, replique esse conhecimento. Quando a gente compartilha conhecimento, ele se multiplica. Essa é a minha missão aqui nos episódios do Juriscast. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.